Boa tarde, pessoal. Olá, Fabiane. Olá, Milene. Que legal te ver por aqui, Milene. Muito bom. E aí, como tá o frio por aí? Aqui tá frio, hein? Agora à noite tá esfriando bastante, fazendo a gente tremer. Tudo bem aí em casa, Milene? Como tá o Marcos? Como estão os meninos? Como tá a Carol? Olá, Luziara, bem-vinda. Olá, Ana Kelly, bem-vinda. Oi, Ariane. Olá, Débora. Ô, Giovanni, apareceu, meu camarada? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Tudo bem? Como estão as coisas por aí? Hoje nós vamos tratar de Atos 18. Frio, né? Aqui tá frio também, nossa. Parece que esse ano nós vamos ter um inverno mais frio. Fala, Serginho! E aí, meu camaradinha? Saudade de você, bro. Vê se essa semana você aparece aqui pro discipulado, hein? Oi, Camille. Você tá aí com a sua mãe? E a Carol, tá aí também ou não? Olá, Arnaldo. Eliana. Muito bom, pessoal chegando, começando a nossa semana. Essa é a semana de Pentecostes, hein? Ah, ok, Giovanni. Estão assistindo pelo YouTube, mas não são todas que eu estou conseguindo colocar no YouTube, né? Aqui no Instagram você consegue ver depois no feed de notícias pelo IG TV, ok? Os que não estão lá no YouTube. Fala, Sérgio, bem-vindo, meu camarada. Saudade, cara. Olá, Maristela. Toninho, bem-vindo. Uau, que frio. Pastor Charles, bem-vindo, Pastor Charles. Legal ter o irmão aqui com a gente. E aí, todos vocês estão com frio? Eu não curto frio, viu? E aqui hoje tá bem frio. Ontem fez muito frio e hoje à noite tá esfriando. Agora deu 5 horas, começou a bater um frio e tá esfriando cada vez mais. Olá, Sônia. Bem-vinda, Sônia Casais. É isso aí, prepara a sua Bíblia aí, Atos capítulo 18. Essa semana nós entramos na semana de Pentecostes. Domingo nós vamos ter um culto, um encontro do Igreja em Casa. De Pentecostes, ok? Então, esteja conosco durante essa semana. A gente vai continuar caminhando aí pelo livro de Atos. Frio a semana toda, será? É a meteorologia, Maristela, que está dizendo isso? Que vai ter frio a semana toda? É isso aí, gente. Opa! Excelente para vinho, Sérgio. Toda noite tem que ter um cálicezinho para encarar, né? Estão no sofá de cobertor e tomando... Ah, mas, ô Giovanni, aí a vida fica muito boa, Giovanni. Eu tava tomando um café aqui, ó.
Esse frio é bom para um cafezinho quente, melhor do que Danone, hein? Não sei se vocês gostam de café ou não, mas eu curto muito café, então... Ok, vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal chegar e a gente já ora e vamos começar, ok? Nossa, pão de queijo aí é tudo, hein? Pão de queijo para filho de mineira, minha filha. Antônia, bem-vinda. Aí a Ruth chegou, bem-vinda também, Ruth. É, o café eu curto o ano todo mesmo. É verdade, é verdade. É, café com bom pão de queijo, hein, Toninho? Aí mexeu com os mineiros, hein? Fala a verdade. É, um café é bom demais, gente. Mas é verdade, eu tomo café em todo período, não me importa se tá frio ou não. Eu não despeço um café. E aí, vamos orar para a gente poder começar? Pai, em nome... Começar não, né? Continuar, porque a gente já começou aqui batendo papo, né? Deixa eu puxar isso aqui pro lado, deixar minha Bíblia aqui. Ok, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo início dessa semana, nós queremos te agradecer pelo frio. A tua palavra diz que o frio é do Senhor, então, para ser bem honesto com o Senhor, eu não curto muito frio, mas eu quero te agradecer por ele, ok? Porque já que ele pertence ao Senhor, então eu estou feliz com ele. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui com a gente, por essa semana que está se iniciando, por aquilo que está no seu coração para ser dividido com o nosso coração, Pai. Louvado sejas o teu nome, que o Senhor, ó Espírito Santo, esteja enchendo nossa vida com a percepção da realidade do teu amor, que foi derramado em nossos corações pela tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos uma vez mais em favor desse momento que nós estamos vivendo dentro da nossa história, no nosso mundo. Oramos pela nossa nação, em nome de Jesus, Senhor. Rogamos que o Senhor, que é o único que tem controle sobre todas as coisas, esteja dando um basta na realidade do avanço desse vírus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, como filhos, sermos submissos a Ti e aprendermos com esse momento aquilo que nós estamos vivendo, mas nós entendemos que esse vírus não foi enviado por Ti, Senhor. Ela é uma expressão da realidade da rebelião, uma realidade da queda, e o Senhor, que tem o controle sobre todas as coisas, certamente está usando toda essa situação para nos amadurecer, para nos fortalecer, ó Senhor. Mas nós suplicamos, ó Deus, em favor de tantas pessoas que estão atingidas por essa situação. Suplicamos, ó Senhor, que possamos ter a nossa esperança, a nossa confiança depositada em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, e que nós possamos ser portadores de boas novas, boas notícias, para a vida de pessoas, ó Deus, que estão aí ao nosso redor, às vezes angustiadas, desesperadas por causa dessa situação. O Senhor continua sentado no trono, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, nada mudou, tudo está debaixo do Teu governo e toda a história está sendo conduzida por Ti, ó Senhor, para aquele desfecho que está no Teu coração, que tem a ver com a realidade do Senhor fazer tudo novo, trazendo um novo céu, uma nova terra, aonde, Senhor, não haverá mais enfermidade, e aonde a justiça do Senhor vai prevalecer, a justiça do Senhor vai se manifestar e vai reinar, Senhor, plenamente. Somos embaixadores desse reino e queremos, ó Senhor, aguardá-lo como representantes dele aqui nessa presente era, anunciando e proclamando que o Teu reino chegou, que outro reino está governando, que o Senhor está dando a chance das pessoas de se arrependerem, de se colocarem debaixo do Teu governo, Senhor.
Espírito Santo de Deus, nós confessamos aqui a nossa total dependência do Senhor. Precisamos estar cheios de Ti. Enche-nos com Tua presença amorosa, com Tua graça, com Tua misericórdia, com Teu poder. Nós não podemos dar nada daquilo que nós não tenhamos recebido de Ti. Jesus, queremos estar ligados a Ti pelo Teu Espírito e queremos que toda a Tua vida que foi depositada em nós pelo Teu Espírito flua de nós para o bem do mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Enquanto eu orava, entrou mais alguém? Oswaldo. Oswaldo, bem-vindo. Quem mais que entrou aqui? Não estou identificando essa... Crefalari. Ok. Seja você quem for, bem-vinda também. Oswaldo, bem-vindo. Samuel, bem-vindo. Domingas. Olá, Mauro. Bem-vindo. Oi, Ian. Noêmia. Bem-vindos. Sônia Chiurco. Bem-vindos. Todos bem-vindos. Ok. Atos capítulo 18. Vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos continuar aí caminhando com aquilo que o livro de Atos vai nos apresentando. Eu quero novamente lembrar vocês de que o livro de Atos ele é uma obra que completa os evangelhos, ok? Mais especificamente o evangelho de Lucas. O autor de Atos é o mesmo autor do evangelho de Lucas. O Espírito Santo inspirou Lucas para registrar o evangelho, inspirou Lucas para registrar o livro de Atos, e o livro de Atos nos conta aquilo que Jesus continua fazendo e ensinando por intermédio agora da sua igreja. Isso é possível porque o Espírito Santo que estava em Jesus, habitava nele, enquanto ele estava andando aqui, o capacitando para o seu ministério. Jesus, que é o batizador com o Espírito Santo, nos batizou com esse mesmo Espírito, ou seja, o Espírito que dava poder a Jesus, Jesus enviou agora para estar conosco e dar poder a nós, ok? É muito importante nós não desassociarmos essa realidade. Quando nós falamos a respeito de poder na perspectiva do reino de Deus, nós precisamos entender que o poder é uma pessoa. Jesus diz em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ou seja, o poder de Deus não é uma força impessoal, não é uma energia impessoal. O poder de Deus é a própria pessoa de Deus através do Espírito Santo habitando em nós e operando o poder da ressurreição de Jesus na nossa vida e manifestando o poder do reino de Deus através da nossa vida. E o livro de Atos dos Apóstolos mostra para a gente, então, como é que é viver a partir desse novo tempo que Deus estabeleceu para nós através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Toda a obra de Jesus visava isso, ok? Não apenas nos levar para o céu, mas capacitar e preparar a nossa própria vida para que as realidades do céu pudessem vir para a terra, as realidades do céu pudessem vir para nós. Nós estamos nos dirigindo para o céu, onde nós vamos estar com Deus plenamente por toda a eternidade, mas antes, enquanto nós nos dirigimos para lá, através do Espírito Santo de Deus, o céu vem para dentro da gente, a presença de Deus vem para dentro da gente, e o próprio Deus está vivendo em mim e vivendo em você, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, através da presença do Espírito Santo de Deus. E o objetivo de Deus, então, com isso, através da nossa vida, é que Jesus ele continue operando aquilo que ele fazia enquanto ele estava aqui como um ser humano, agora através das nossas vidas, ok? Através da presença do poder da ressurreição dele nas nossas vidas, pela presença do Espírito Santo de Deus, o Senhor continua operando as realidades do seu reino, manifestando na terra aquilo que é a vontade do coração do Pai que está no céu, ok? Então, o livro de Atos ele vai nos contando isso. É importante você entender que o livro de Atos, assim como eu falo muitas vezes a respeito dos evangelhos, os evangelhos não são meramente uma biografia a respeito de Jesus, não é uma história sobre Jesus, é um testemunho a respeito de quem Jesus é a respeito do que Jesus
fez e faz. E o livro de Atos é a mesma coisa, ele não é apenas a história da igreja primitiva, a história lá do primeiro século, ok? Ele é uma revelação, um testemunho de como é o padrão da vida da igreja a partir do momento que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre o povo de Deus, ok? Luciana chegou por aí, muito bem-vinda. Quem mais chegou aí? Centralidade, o pessoal da Centralidade de Franca, bem-vindos, ok? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, nós estamos no capítulo 18, Atos dos Apóstolos, ele vai contando pra gente, então, o desenvolvimento, ok? Do testemunho do reino de Deus sendo feito através agora do povo de Deus, da igreja de Deus. Isso começa lá em Jerusalém e vai se desenvolvendo até chegar nos confins da terra, ou seja, Atos continua acontecendo através das nossas vidas, através da igreja de Jesus hoje, espalhado pela face da terra, e Atos vai contando pra gente como é que esse avanço acontece. A primeira parte de Atos, que vai até o capítulo 12, nós vemos o desenvolvimento disso, principalmente tendo como centro a igreja de Jerusalém e a personagem principal, a pessoa do apóstolo Pedro, e aí as demais personagens que atuam ali. Nós vemos a introdução de Saulo na história com a sua conversão e depois a chegada da igreja de Antioquia, preparando já o cenário para haver então uma mudança, ok? De referência de Jerusalém para Antioquia e da pessoa de Pedro para a pessoa de Paulo, e a partir do capítulo 13, então nós vemos isso acontecendo, quando Lucas começa a nos contar a respeito das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós estamos aqui vendo o momento daquilo que os estudiosos do Novo Testamento chamam de segunda viagem missionária. Então o apóstolo Paulo, ele sai com a sua equipe, ele está indo ali pela região da Macedônia, depois ele se dirige para a área da Grécia, ok? E aí ele vai até Atenas. Isso acontece no capítulo 17. O capítulo 18, então, nós vemos a saída dele de Atenas e a chegada dele na cidade de Corinto. Então diz que logo, 18:1 diz assim: logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou a Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele conhece um casal. Esse casal, ele se torna parte da equipe do apóstolo Paulo também. A gente vai ver nas cartas de Paulo a figura desse casal chamado Priscila e Áquila, ok? Áquila e Priscila, eles eram judeus, eles eram natural de Ponto, e eles foram, por causa de um decreto de Cláudio, né? Eles tiveram que sair, ok? De Roma e se locomoverem para outros lugares, porque o decreto de Cláudio dizia que nenhum judeu deveria permanecer em Roma. Então diz assim: chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. Ficou sabendo que eles eram judeus e foi até lá, e quando ele chega e se encontra com eles ali em Corinto, ele descobre que eles têm a mesma profissão que ele. Paulo era um artesão, ele fazia tendas, e o Áquila também fazia isso, e Paulo então passa a morar com eles e a trabalhar junto com eles. Lembre-se que a equipe de Paulo havia permanecido lá em Bereia, ok? Timóteo e Silas tinham permanecido em Bereia. Então Paulo, ele chega em Corinto, ele passa por Atenas sozinho, sai de Atenas, vai para Corinto sozinho também, e quando ele chega em Corinto, então ele começa a trabalhar para se sustentar junto com Áquila e Priscila, ok? E o texto nos diz no verso 4 que Paulo todos os sábados ia para a sinagoga argumentar com os judeus, tanto com judeus quanto com os gregos a respeito do evangelho, ok? E aí, no versículo de número 5, nós lemos assim: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Então eu queria trabalhar um pouquinho com essa perspectiva aqui, ok? Olá, Cristina, bem-vinda. José Ricardo, bem-vindo também, ok?
Vocês são muito bem-vindos entre nós, então deixe-me trabalhar um pouquinho com isso. Muitas vezes, talvez, eu não sei se você já ouviu isso ou não, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar que Paulo, ele não era um pastor ou um missionário, um obreiro, dê o nome que você quiser dar, de tempo integral. Ele tinha o seu trabalho e ele servia. Não é bem isso que as escrituras mostram pra gente, ok? Geralmente usa-se esse texto para explicar isso a respeito de Paulo, mas se você prestar atenção naquilo que as escrituras estão nos dizendo aqui, você vai ver que Paulo, ele tinha uma equipe que caminhava com ele, e essa equipe que caminhava com ele, as pessoas tinham as suas funções dentro da equipe dele, ok? E fica claro aqui pra gente que quando Paulo está sozinho, por não ter ninguém da equipe com ele, ele se junta a Áquila e a Priscila, e ele usa da sua profissão então para levantar o seu sustento, e aos sábados ele vai para a sinagoga discorrer a respeito do evangelho. Mas veja, no verso 5 diz que quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, então Paulo, ele se consagra o tempo todo ao ensino da palavra, ou seja, Paulo deixa de fazer tenda e ele passa a usar todos os dias, ok? Explicando para os judeus a respeito de Jesus e provando que Jesus era o Messias. O que eu quero mostrar com isso é que Paulo, ele, na verdade, o seu chamado era para proclamar o evangelho, ok? E se ele precisasse, então, trabalhar, estar envolvido com qualquer ação para levantar o seu sustento, para que então ele pudesse pregar o evangelho, ele fazia isso, mas quando ele tinha chance de se dedicar exclusivamente à pregação do evangelho, era isso que ele fazia. E o texto aqui deixa claro isso. Paulo não foi um fazedor de tenda a vida toda dele, no tempo todo do ministério dele, ele fazia isso quando isso era necessário para que ele pudesse continuar pregando o evangelho. Ele faz isso aqui em Corinto por um tempo, ok? Mas o texto deixa claro que quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, então Paulo passa a se dedicar exclusivamente ao ensino da palavra de Deus para os judeus, para os gregos, tentando convencê-los de que Jesus é o Messias. O texto diz também que os judeus, eles ali de Corinto, eles não dão ouvidos ao apóstolo Paulo, eles começam a resistir ao ensino de Paulo, e aí o texto nos diz que Paulo não fica perdendo tempo com eles, Paulo sacode o pó contra eles, que é o que Jesus disse que deveríamos fazer quando pessoas não querem, na verdade, dar atenção à proclamação do evangelho que nós estamos fazendo. Nós não devemos ficar discutindo com elas a religião, ainda mais se elas já sabem alguma coisa. Ao contrário, a gente deve se dedicar o nosso tempo e a nossa atenção àquelas pessoas que estão interessadas em ouvirem a respeito do evangelho. E é isso que que Paulo faz aqui, de acordo com a orientação de Jesus. O texto nos diz que Paulo tem frutos aqui, né, em Corinto. Crispo, que é o administrador, verso 8, Crispo, que é o administrador da sinagoga, ele creu no Senhor, diz o texto. Então, não são todos os judeus ali que não creram, ok? Crispo é um judeu, ele é o administrador da sinagoga e ele creu então no Senhor, ele e toda a sua casa, e diz aí que muitíssimos outros coríntios, isso aqui se refere não a judeus, mas a gentios, e creram também, e todos eles foram batizados. E aí, o apóstolo Paulo tem uma visão à noite, certo? Numa certa noite, aonde o Senhor fala com Paulo no verso 9, não tenhas medo, continue pregando e não te cale, pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Então Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus ao povo. Então veja, o apóstolo Paulo geralmente ele passava por lugares, ele não ficava muito tempo nos lugares onde ele estava, às vezes não porque ele não quisesse, mas porque ele era perseguido, e aqui em Corinto ele talvez estivesse num momento se sentido enfraquecido, né? Quando a gente lê a carta dele aos Coríntios, tanto 1 Coríntios quanto 2 Coríntios, a gente vê muito ele falar a respeito da vulnerabilidade humana dele, né? Da consciência da sua fraqueza humana, ok? Não, essa fraqueza humana não está relacionada ao pecado, ok? Está relacionado, na verdade, não que Paulo não falhasse, ele falhava também, mas está, na verdade, relacionado à perspectiva do seu desgaste emocional, das suas contínuas perseguições e etc.
E isso ele escreve nas epístolas aos Coríntios. Então eu acredito que esse é um momento na vida de Paulo em que Paulo estava talvez um pouco abatido frente às múltiplas perseguições que ele havia sofrido, e talvez com aquela experiência que não foi tão produtiva lá em Atenas, quando ele prega a palavra em Atenas no Areópago, e ele usa de mais argumentação filosófica, e ele não tem os resultados tão grandes quanto ele teve em outros lugares. O fato é que as escrituras nos dizem que o Senhor aparece para Paulo numa visão aqui, animando, e isso revigorou Paulo, e ele permanece 1 ano e meio ali em Corinto, ensinando a palavra de Deus ao povo, ok? Então isso é muito interessante, porque veja, Deus, ok, a gente vê isso no Antigo Testamento com vários dos profetas também, e a gente vê no Novo Testamento, ele continua fazendo isso, ele fazia lá e ele continua fazendo hoje também. Deus, ele conhece a nossa consistência, ele sabe muitas e muitas vezes que nós nos sentimos perturbados, que nós nos sentimos desanimados, que há vezes que nós nos sentimos cansados, ok? E Deus não lida com isso trazendo julgamento ou peso sobre a nossa vida. Ao contrário, o Espírito Santo de Deus vem nos reanimar, ok? Deus fala conosco, nos reanimando para que a gente permaneça firmes na missão, para que a gente não desista frente às dificuldades, às lutas que nós estamos enfrentando. Então, talvez isso seja um ensino importante para alguns de nós aqui, alguns de vocês que estão me ouvindo. Talvez eu estou sentindo isso agora aqui em mim, talvez o Espírito Santo esteja querendo falar isso com alguma pessoa ou algumas pessoas especificamente, tá certo? Se você está atravessando algum momento onde você está se sentindo cansado, onde você está começando a se sentir desanimado ou fragilizado, ou você está se sentindo esgotado com relação ao chamado de Deus, a missão, a tarefa que nós temos de proclamar o Evangelho, de manifestarmos a glória de Deus, saiba que Deus não está decepcionado com você. O Espírito Santo de Deus está ministrando agora para o seu coração que Ele tem muitas pessoas para alcançar através da sua vida. Ele tem muita gente para abençoar através da sua vida. Ele disse isso para o apóstolo Paulo, e ele está dizendo isso agora para mim e para você, ok? Nós não devemos desistir, nós não devemos jogar a toalha. Ele tem muitas pessoas para abençoar através da sua vida. Creia nisso, ok? Dependa dele, continue confiando nele. Mais uma vez aqui, eu quero ressaltar para vocês, veja, o Espírito Santo fala com Paulo, né? O Senhor fala com Paulo através de uma visão. A Bíblia nos ensina que Deus fala conosco. A nossa experiência não é o padrão para as Escrituras, mas as Escrituras é o padrão para as nossas experiências, e as Escrituras nos mostram que uma das experiências que nós temos como seguidores de Jesus é que Deus fala conosco de muitas formas diferentes. Ele traz impressões ao nosso coração, ele traz sonhos, ele traz visões. Nós já vimos isso aqui no livro de Atos várias vezes, e aqui o apóstolo Paulo ele tem essa experiência com essa visão, ok? Veja, quando Deus fala com a gente, quando ele traz uma confirmação para nós de uma forma efetiva com relação àquilo que ele nos chamou para fazer, isso gera em nós uma força e uma convicção enorme. Isso gerou na vida de Paulo, e isso gera na nossa vida. Em 2016, isso está na introdução do meu livro Plataforma do Reino, eu descrevi ali uma visão que Deus me deu, ok? Eu estava numa estrada, eu estava num temporâneo, e Deus me deu essa visão onde eu estava no meu carro numa estrada, e havia uma rotatória, e eu ia me aproximando dessa rotatória, e eu sentia, eu não via, mas eu percebia, eu tinha convicção que Jesus estava dentro do carro comigo, e à medida que eu ia me aproximando da rotatória, o Senhor falou comigo: olha, esse é o último retorno, se você não pegá-lo, não tem mais volta. E
E eu sabia que isso tinha a ver com a perspectiva do reino de Deus, daquilo que Deus estava me mostrando e Jesus estava me chamando para fazer a respeito de despertar a igreja e de equipar a igreja com a realidade da teologia do reino, com a realidade de que o reino de Deus é aquilo que nós devemos experimentar e viver na nossa vida. Os desafios com relação a isso e todas as implicações daquilo que as Escrituras nos mostram. E aí o carro foi se aproximando e a rotatória foi ficando do meu lado direito e eu ouvi Jesus dizendo a mim novamente: eu já disse, esse é o último retorno, se você não pegá-lo, não tem mais volta. E eu disse para ele: eu não quero mais voltar, ok? Isso está descrito na introdução do meu livro, Plataforma do Reino. Se você não leu o meu livro ainda, eu quero desafiar você a lê-lo, ok? Ele vai te ajudar bastante com relação a essa questão da teologia do reino. Eu sei que essa visão que Deus me deu em 2016, ela tem fortalecido a minha vida desde lá, ok? Em relação ao ministério. Eu tive outras experiências com Deus através da palavra de Deus falando comigo e outras coisas ao longo da minha vida que foram dirigindo e me motivando com relação a caminhada discipulada e a minha vida com ele. Mas essa experiência de 2016, eu acho que é uma experiência para essa última temporada, ok, da minha vida de missão, antes de eu ir para o meu encontro com o meu rei, o meu pai, e olhá-lo face a face, e isso tem motivado o meu coração. Às vezes eu me pego diante de algumas situações e eu vejo algumas posições e até algumas atitudes, inclusive de amigos meus, com relação àquilo que eu tenho ousado proclamar, ensinar, e essa visão tem me alimentado, tem me fortalecido com a convicção de que eu não devo voltar, o ponto de retorno passou. Então, Deus pode fazer isso trazendo uma visão, mas Deus pode fazer isso falando com você também através diretamente das Escrituras, de um texto bíblico, ou Deus pode fazer isso através de um servo, de um irmão em Cristo, como está acontecendo aqui. Então, eu quero dar essa palavra para você. Eu sinto muito forte aqui no meu coração isso, ok? Em nome de Jesus, saiba que Deus está dizendo para você que você não deve desanimar, você deve permanecer firme, porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida e através da sua vida, ok? Eu sinto o Espírito Santo falando ao meu espírito que essa é a palavra que precisa ficar com alguns aqui, ou talvez com todos. Numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenha medo, continue pregando e não te cales. Não tenha medo, continue pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Essa é uma palavra do Pai, do Espírito Santo de Deus para você. Receba. Receba. Veja, essa palavra motivou Paulo a permanecer ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Que essa palavra motive o seu coração a permanecer exatamente onde você está. Talvez você esteja desistindo, querendo desistir de fazer algo, de estar à frente, de ministrar, de compartilhar o Evangelho, de atuar em alguma área de ministério, não sei. Mas eu sinto que essa palavra está sendo dirigida aqui a você, nesse momento, ok? Vem, Espírito Santo, ministra isso agora para quem o Senhor quer compartilhar isso. Que a sua reação, meu querido, minha querida, seja como a do apóstolo Paulo. Não seja de rejeição, mas seja de acolhimento da palavra. E você permaneça ali. Permaneça exatamente onde você está, permaneça exatamente fazendo aquilo que você está fazendo. Não retroceda, não desista. Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Muita coisa para fazer através da sua vida. Espírito Santo, vem. Em nome de Jesus, traz ao coração de pessoas aqui a revelação daquilo que o Senhor está me dando agora aqui, Senhor. Aquilo que o Senhor está trazendo através da Tua palavra, Senhor.
em nome de Jesus. Espírito Santo, há pessoas que estão enfrentando talvez um momento de dúvida, um momento de desânimo, talvez um cansaço em relação à missão. Pai, que essa palavra ecoe no coração e na mente dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Não tenhas medo, diz o Senhor para você, não tenha medo. Continue pregando, continue servindo, continue ministrando, continue fazendo aquilo que você está fazendo para o Senhor. Não pare, não te cales, porque Ele está contigo. E nenhuma pessoa ousará fazer mal a você ou te ferir, porquanto Ele tem muitas pessoas para alcançar e ministrar através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, os judeus se inflamam contra o apóstolo Paulo. Veja que isso era algo que acontecia continuamente com Paulo, ok? E eles levam então uma queixa a Gálio. Gálio era o prefeito da cidade, era o procônsul da cidade, sobre o que Paulo estava ensinando, acusando de que ele estava ensinando coisas que não tinham a ver com aquilo que os judeus criam, e o Gálio não quer dar atenção a eles, dizendo, olha, isso daí não tem nada a ver com as leis romanas, é um problema da lei religiosa de vocês, se virem e resolvam isso entre vocês aí. Então o povo ficou revoltado, e o texto no verso 17 aqui diz que eles se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga. Veja que já houve uma mudança, ok? O verso 8, do capítulo 18, verso 8, diz que Crispo é o administrador da sinagoga, e ele se converte, ele e toda a sua casa. Então, muito provavelmente, por causa da conversão dele, ele deixou de ser o administrador da sinagoga, ok? E aí, então, quem passa a ser o administrador da sinagoga é esse tal de Sóstenes, mas pelo jeito Paulo continuava tendo a oportunidade de pregar na sinagoga, e aí eles se revoltam contra Sóstenes e eles o agridem ali na frente do tribunal, mas o Gálio não se importa com aquilo que está acontecendo. O texto então vai para o encerramento da narrativa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Diz que Paulo ficou em Corinto ainda por vários dias, e aí depois ele se despede deles, e ele sai de lá, e ele vai então com Priscila e Áquila, ok, para Éfeso. E aí ele deixa a Priscila e Áquila na casa deles ali em Éfeso, e ele vai para a sinagoga local, e novamente ele começa a pregar aos judeus. E depois o apóstolo Paulo sai dali, né, sai de Éfeso, e ele vai para Cesareia, e de lá ele vai para a igreja de Antioquia, que era a sua igreja mãe, ok? Ele vai para lá e ele passa a ficar ali com a igreja de Antioquia um tempo, e depois ele sai e viaja novamente para a região da Galácia, né, da Frígia, com o intuito de encorajar os discípulos, ok? Isso é um outro princípio importante. A gente precisa estar juntos, a gente precisa se encontrar para que a gente possa encorajar uns aos outros. E aí o texto termina falando para a gente a respeito, a Priscila e o Áquila, eles permanecem em Éfeso, e lá em Éfeso então surge um sujeito chamado Apolo. Esse Apolo é uma pessoa chave aqui também, porque quando ele se torna, ele é bastante eloquente, e ele se torna então uma pessoa admirada pela igreja que Paulo plantou em Corinto. Quando Paulo escreve a primeira carta dele aos Coríntios, a gente percebe lá que houve uma certa divisão, né, entre os coríntios, alguns falando, eu gosto mais do Paulo, outros, eu gosto mais do Pedro, outros, não, eu gosto mais do Apolo, né? Então esse Apolo aqui, ele era um judeu versado nas escrituras, que foi convencido
pelas escrituras e talvez pelo testemunho que ele ouviu, que Jesus de fato era o Messias, e ele então usava as escrituras e ele ensinava a partir das escrituras, ok, que Jesus Cristo é o Messias, né? Mas ele não conhecia o batismo no Espírito Santo, ok? Ele não conhecia o batismo de Jesus. O texto diz aqui no verso 25 que assim, foram instruídos no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Ele ensinava com exatidão a respeito de Jesus, que Jesus é o Cristo, ok? Mas aí o texto diz assim, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Ou seja, ele ensinava que Jesus é o Cristo, ele ensinava que Jesus é o Messias, mas ele não tinha conhecimento a respeito de que o Messias, Jesus, o que ele veio fazer foi nos batizar com o Espírito Santo. Então ele conhecia só, quando diz o texto que ele conhecia só o batismo de João, significa que ele só conhecia o batismo de arrependimento que João ministrava, né, através da água, em relação, preparando os judeus, ok? Mas ele não tinha tido a experiência, então, ainda com a presença do poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Aí o verso 26 diz assim, Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Fica subentendido para nós aqui no texto que se eles explicaram com clareza e acerto, então eles esclareceram, eles explicaram para Apolo a respeito da importância não apenas do batismo de João, do batismo de arrependimento que João ministrava com água, mas a importância de se render a vida ao senhorio de Jesus e receber o batismo do Espírito Santo, ok? E o texto não diz nada disso, mas a gente precisa subentender aqui, no capítulo 19 isso vai ser mostrado para a gente, que muito provavelmente então Apolo recebeu a presença poderosa do Espírito Santo a partir desse momento na vida dele, e ele recebeu o batismo do Espírito Santo e ele não mais apenas ensinava apenas baseado nos seus argumentos, mas com o poder do Espírito agora atuando, ok, através dele. E ele resolveu depois disso que ele queria viajar pela Acaia, né, proclamando e compartilhando o evangelho também, e os discípulos então o encaminharam e ele saiu, né, com cartas, né, apresentando para as igrejas que o apóstolo Paulo havia plantado. E o verso 28 diz assim, porquanto, vou ler a partir metade do verso 27, quando chegou ele auxiliou muitos aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das escrituras que o Messias é Jesus. O que eu gostaria de destacar aqui é essa postura de Priscila e Áquila, ok? Que é uma postura que nós também devemos ter. Às vezes a gente vê algumas pessoas que já estão na fé, já estão no evangelho ou estão conhecendo as escrituras, né? Conhecem a palavra, mas elas ainda não foram completamente instruídas nas realidades do reino de Deus, e elas precisam ser instruídas nessa realidade do reino de Deus. Priscila e Áquila viram isso em Apolo e eles assumiram essa responsabilidade, eles levaram Apolo para a casa deles e eles instruíram Apolo de uma forma mais clara, mais precisa no que dizia respeito ao reino de Deus, ok? E a gente deve fazer isso também, né? Nós devemos nos colocar à disposição de Deus, e quando a gente se depara com irmãos em Cristo que estão conhecendo a palavra de Deus, às vezes são até zelosos pela palavra de Deus, mas não têm uma dimensão plena da compreensão da realidade do Evangelho do Reino, a gente precisa ter o compromisso de trazer essas pessoas para perto e da gente instruir essas pessoas de forma correta, na perspectiva do Evangelho do Reino, como Áquila e Priscila fizeram, ok? Então, esse é o capítulo 18, é isso que a gente tem para hoje. Deixe-me ver aqui se nós tivemos mais algumas pessoas entrando por aqui, enquanto eu ia falando. Se nós tivemos, o Marcos chegou. Marcos, bem-vindo, ok? Eu quero saudar todos vocês que estiveram com a gente aqui. Noemi, eu já falei. Um oi, né? Quem mais que a gente tem por aqui?
Oswaldo também já falei. Olá, Lúcia. Lúcia não tinha falado nada ainda. Tonhão, bem-vindo. Wanderson, bem-vindo. Ok, pessoal, é isso aí. Deus abençoe a vida de vocês, ok? Que a graça do Senhor Jesus acompanhe o coração de cada um de vocês. Mais uma vez, esse é o ponto mais forte que está no meu coração essa tarde, ok? O Senhor quer animar você a permanecer firme, ok? A não desistir, a não desanimar em relação à missão, em relação ao ministério que Ele te chamou para atuar, para realizar, tá certo? Não fique desanimado, não desista. Deus tem muitas coisas para fazer através da sua vida, então permaneça firme com Ele, tá bom? Ok, a nossa live termina aqui. Foi muito bom estar com cada um de vocês. Amanhã a gente está de novo aqui. Não deixe de estar conosco, se programe aí para participar com a gente. Após a live ser encerrada, ela vai estar aí no feed, ok? Do Instagram da CP Vinhedo. Você tem a chance, se você entrou e eu já estava falando, de assistir aí no IGTV, tá bom? Amém. Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Que a graça de Jesus fortaleça cada um de vocês, tá bom? Até amanhã, uma boa noite, um bom descanso para todos vocês.